Eu acho que para introduzir aqui, eu queria ouvir de você, quer dizer, como é que foi esse processo, como é que você chegou a essa posição e como foram o início dessa transição aí, da nova gestão e desse trabalho que vocês estão começando aí no Cruzeiro. Eu sou advogado de formação, eu já tenho uma passagem, uma experiência no esporte, através da área jurídica mesmo. Então, eu fui defensor dativo do Tribunal de Justiça Desportivo de Minas, logo depois assumi e conduzi por 4 anos a presidência da terceira comissão disciplinar do futebol profissional do Tribunal de Justiça Desportivo de Minas. Conheço o Sérgio há bastante tempo, é um grande amigo que eu tenho. Iniciamos juntos a nossa caminhada política dentro do Cruzeiro. A gente sempre teve o sonho de um dia poder ajudar o Cruzeiro. O Sérgio há mais tempo, né, exercendo cargos de forma não remunerada dentro do clube. Eu, há 10 anos, eu me mudei para São Paulo e já há algum tempo a gente vem caminhando junto, traçando uma nova ideia, elevando, né, querendo levar para o Cruzeiro um modelo de uma gestão muito mais moderna, muito mais atual. Então, ambos também se especializaram, buscaram se especializar. O Sérgio tem um MBA no Real Madrid, o curso de gestão da CBF. Eu, atualmente, eu tenho um MBA em gestão e marketing esportivo pela Trevisan. Tenho também alguns cursos de extensão no Innovation Hub, do Barça Hub, né, do Barcelona, que são cursos online. Então, a gente tem se preparado, há algum tempo, a gente já vislumbrava essa possibilidade. Estivemos juntos na caminhada em 2017, nas eleições, quando o Sérgio, infelizmente, acabou derrotado, mas sem lamentação, e surgiu essa nova oportunidade, no qual o Cruzeiro precisa, não só de nós, né, mas de toda a torcida. Então resolvemos encarar esse desafio, e entrando, né, além de vice-presidente administrativo, eu também sou superintendente de marketing do Cruzeiro, que foi o primeiro cargo que me foi oferecido. Eu, como conselheiro efetivo há 9 anos, é um cargo não remunerado, eu não recebo nenhum valor do clube para exercer essa função, e diante das necessidades, dos assuntos estratégicos que eu estava conduzindo junto com o Sérgio, ele viu na necessidade de me colocar como vice-presidente administrativo para auxiliá-lo, e com isso a gente consegue dividir um pouquinho as demandas e as responsabilidades. Então foi assim que eu cheguei nesse cargo, e caminhamos juntos aí há 77 dias de gestão, né? Show. Felipe, vamos lá então. Edinho, o Cruzeiro montou um departamento de inovação, algo que aqui no Brasil até então só o Atlético Paranaense tinha. Eu queria que você explicasse qual é o papel que a inovação tem nesse processo de reconstrução do Cruzeiro. A inovação, ela tem um papel importantíssimo, né, nessa gestão, e acredito que é uma demanda que veio para ficar, é uma necessidade, né? Hoje, as empresas que não trabalharem com inovação dentro do seu DNA, infelizmente, elas vão ficar para trás, e é assim que a gente enxerga a gestão e a construção de um novo Cruzeiro. Para liderar essa nova área do Cruzeiro, a gente convidou o Rodrigo Moreira, um grande amigo, uma pessoa super capacitada, também muito influente nas áreas de startup e inovações. Então, é uma pessoa que vem para conduzir. Formamos um comitê de inovação muito interessante dentro do Cruzeiro, junto com o Henrique Portugal, do Skank, também o Gustavo Caetano, da Sambatec, uma das empresas mais inovadoras do Brasil, consideramos, porque a gente precisa, atualmente, a gente precisa se colocar em um mundo que ele é inovador e que demanda. E a inovação, ela não vem só da tecnologia, ela vem do modelo de gestão, ela vem no modelo de como realizar novas tarefas e como a gente pode ser mais ágil. A informação hoje ela é muito rápida, né? A parte de conteúdo ela é muito importante. A gente tem visto, principalmente nessa pandemia, que né, aceleramos a vida no mínimo em 10 anos. E inovação faz parte disso. Então, inovação hoje ela está dentro do DNA do novo Cruzeiro, né, a forma como a gente quer trabalhar todos os nossos produtos. Trouxemos um mindset, né, uma ideia de transformar o Cruzeiro em uma startup, no qual a gente vai desenvolver produtos de forma muito ágeis e colocar no ar de forma que a gente consiga alavancar novas receitas, novos formatos que não eram comercialmente explorados antigamente, para que a gente traga essa nova criatividade para dentro do
clube e que o Cruzeiro seja reconhecido como vanguardista nesse sentido. Maravilha. O Edinho, queria te perguntar, até aproveitando o teu cargo de marketing também, estender um pouco da pergunta do Felipe, mas não tanto com foco em inovação, mas no próprio marketing e na comunicação em si, em relação ao comportamento do torcedor, né? A gente sabe, acho que o ano do Cruzeiro, ano passado, talvez tenha sido o pior ano da história do clube, e um ano que parece que não acabou, né? Os problemas do clube começaram nesse ano de 2020 também, o clube convive com eles até hoje. A gente fez análise financeira aqui do Cruzeiro com um déficit muito grande ano passado, né? Então vocês estão convivendo com essas dificuldades, e claro, isso abala a imagem do clube e machuca o torcedor, né? Então o torcedor um pouco desgastado com o noticiário ruim a respeito do Cruzeiro. E acho que talvez a Covid ela congele esse período, né? Porque a gente vê agora o Cruzeiro volta começa a Série B com vitórias, parece que a pauta muda um pouco e muda um pouco o humor do torcedor. Eu queria te ouvir um pouco como vocês buscaram trabalhar esse primeiro semestre, tanto na questão de marketing quanto na questão de comunicação, esse engajamento de um torcedor machucado, mas como a gente viu até na campanha da Operação FIFA, muito interessado em ajudar o clube, muito engajado em lutar, né, e nessa volta para a Série A junto com o clube, né? Então, como vocês procuraram alimentar essa paixão do torcedor que estava machucado aí por conta do ano passado? Infelizmente, ano passado é um ano para se apagar da história do clube, né? Eu acho que eu também, como torcedor, fiquei muito machucado. Aquele fatídico 8 de dezembro, acredito que foi a maior tristeza que nós tivemos, né, como cruzeirense, vendo o time em campo. Apenas consertando, Munir, atualmente o primeiro semestre não estava sobre a nossa gestão, então a gente já pegou o clube nessa situação de Covid e a gente já sabia. O primeiro desenho como marketing, que foi o que a gente pensou, o primeiro momento foi reformular a área de marketing, né? Era que a gente pudesse retrabalhar a marca Cruzeiro, mais na parte de branding. Então a gente trouxe o André Luiz, que fez esse trabalho de forma excepcional na Fiat, e ele é quem conduz hoje a nossa área de marketing. A gente trouxe a Luísa Guimarães também, que é uma baita profissional, que estava na Audi para cuidar de brand experience, que é a experiência da marca, né? Hoje a gente entende o torcedor como centro de tudo, a gente trabalha com o conceito de customer experience, né? Então o torcedor hoje ele está no centro de tudo, do que o Cruzeiro vai fomentar e o que o Cruzeiro vai fazer, seja a parte de conteúdo, seja a parte de entregas, de experiência. O torcedor ele é o principal alvo, é o nosso principal target que a gente tem hoje dentro do marketing. E a gente trabalhando com esse conceito e a gente sabendo que o Covid, né, nos impossibilita de levar o torcedor até o time, independente, seja um momento ruim, um momento bom do clube, o nosso interesse é levar o Cruzeiro para esse torcedor, independente do ponto de contato. A gente procura entender a jornada do torcedor, a jornada do nosso consumidor e onde a gente consegue atingi-lo, seja numa semana de jogo, no pré-jogo, durante o jogo e no pós-jogo. Então, todo o nosso trabalho de marketing, ele é realizado de uma forma onde a gente tem o nosso torcedor no centro e qual que é a forma que nós vamos impactá-lo dentro dessa jornada. Graças a Deus e a Vitória, e com o trabalho, um time competentíssimo que a gente tem dentro do departamento de futebol, a gente conseguiu reverter alguns resultados, principalmente desportivos, porque o primeiro semestre o resultado não foi muito bom e isso também deixou a torcida muito machucada, mas com as vitórias, não importa se é de 1-0, 2-0, 3-2, com virada, hoje a gente sabe que o nosso maior objetivo é voltar para a Série B e as vitórias é o que traz a confiança. A gente entende que a gestão ela é muito importante, ela é imprescindível para um time de futebol, esse é o novo caminho, mas se a bola não entrar também dificulta, e o nosso time ele tem demonstrado um poder de reação muito grande, isso tem trazido uma confiança muito grande da torcida, não só na gestão, como também no time. É lógico que existe desconfiança, nem todos os jogos o Cruzeiro vai ser impecável, mas hoje o que importa para nós é a vitória e os 3 pontos na Série B, porque o nosso maior objetivo nesse primeiro momento, nesses 6 primeiros meses, é o retorno para a Série A.
Então, a maneira que a gente tem trabalhado é isso, é como a gente leva o Cruzeiro até o torcedor de uma forma que ele tenha uma boa experiência, seja em UX, nas plataformas virtuais que ele tem conosco, como a gente valoriza o nosso sócio-torcedor, que hoje é a maior fonte de receita do clube, já que a gente não está falando em bilheteria, como a gente reinventa esse modelo de sócio-torcedor, já que o modelo anterior, o maior benefício era o ingresso, e a partir de agora a gente fica impossibilitado porque nós não temos jogos com torcida. Como que a gente consegue gerar um benefício e uma experiência que ela seja tangível e que ela seja importante para o nosso consumidor, para o nosso torcedor? É assim que a gente tem trabalhado no marketing em todas as nossas frentes. Maravilha. O pessoal mandando mensagem aqui, sentiram falta do Fernando na live. A gente fez uma live muito legal, viu, gente? Que o pessoal que tá chegando aí, à tarde a gente falou com o Bruno Pivetti, treinador do Vitória, tá aí gravada no canal, assistam. Então, mandando um abraço pro Fernando, saudando também o Edinho, falando que é um exemplo de competência, profissionalismo, caráter e amor ao clube. Mensagem do Gustavo Ferreira. Obrigado, Gustavo. Mandem perguntas também, gente. Edinho falou aí me corrigindo no primeiro semestre, o presidente Sérgio foi eleito em maio num mandato diferente até, né, Fernando? Um mandato curto que a gente analisou aí no Plureleições. Cruzeiro é um dos 11 clubes da Série A que passam tem ano de eleição agora em 2020, e passarão por outras eleições depois. Fernando, está contigo. Então, Edinho, eu queria voltar um pouco nessa questão aí, detalhar um pouco mais as ações em si. A gente tem no futebol brasileiro uma estrutura de receitas um tanto quanto consolidada, né? Não que isso seja positivo, né? Mas principalmente no último ano de 2019, que foi um ano em que houve um crescimento bastante substancial das receitas vindas de vendas de jogadores, né, que atingiram o maior nível da história, atingiram 1,8 bi no consolidado dos 34 maiores clubes do Brasil, e isso representou 27% do faturamento. 34% da receita veio de direitos de transmissão, que atingiram o menor nível dos últimos anos, mas mesmo assim nós estamos falando de duas fontes de receita que significam mais de 60% da receita total do futebol brasileiro, né? Os outros 40%, eles mais ou menos se dividem em 1/4 para patrocínio e publicidade, 1/4 para bilheteria, 1/4 para sócio-torcedor e 1/4 para outras receitas. Olhando o Cruzeiro em si, nós temos aí, eu não quero nem me concentrar nesse ano, porque esse é um ano atípico, né? Quer dizer, um ano que bagunçou completamente o coreto, tá difícil você, obviamente, fazer projeções em cima de problemas de diferimento de receita, né? Então vamos nos concentrar sobre um horizonte um pouco mais longo. Como é que você faz para conseguir diminuir a dependência, principalmente das fontes de direitos de transmissão, né? Pensando que essas, por exemplo, passam por uma grande discussão por conta da MP 984, mas não só por conta dessa, por conta de todos os desafios inerentes ao segmento. Como você aumenta, de que forma e com que produtos você consegue aumentar a participação de receitas de patrocínios, por exemplo, e sócio-torcedor, e pensando até bilheteria quando a Covid for superada? Fernando, ótima pergunta. O primeiro ponto que eu acho que todo mundo, como comercial, tem que ter é a criatividade, a invenção de novos produtos que tragam uma receita equivalente a todas essas que você mencionou, como publicidade, patrocínio, bilheterias, entre outras, né? Eu acho que o primeiro a gente tem que rever todo o processo de patrocínio. Hoje o patrocínio ele não pode ser só considerado e entregue pelos clubes de futebol como simplesmente uma empresa transmissora de imagem que está associada. Eu acho que todo clube ele tem que se reinventar e tem que gerar negócios para o seu patrocinador, né? Hoje, infelizmente, a gente não vai mais encontrar no mercado brasileiro um patrocínio que pague 20 milhões de reais por apenas para estampar a marca na camisa. Isso hoje não existe mais, é um momento econômico super delicado, então a gente também precisa se reinventar e a gente tem que pensar que o clube com um potencial
que ele tem da sua marca e da sua torcida, ele pode ser um gerador de negócio. A gente sabe que a torcida ela é engajada, todos os clubes eles têm que enxergar isso, que o seu torcedor é o seu maior consumidor, e quanto mais negócio ele gerar para o seu patrocinador, maior vai ter a sua receita, seja ela através de royalties ou através de participação, através de um variável daquele patrocínio, que foi o que tentaram fazer com algumas... No primeiro modelo, que foram com os bancos digitais, né, no qual tinha um mínimo garantido, mas que você teria uma variável. Eu acredito muito nesse formato de negócios. Eu acho que o negócio ele tem que ser bom para dois lados. A camisa é só uma fonte de imagem e de associação, mas ela não pode ser o maior ativo. O maior ativo tem que ser a capacidade que o clube tem de conectar o seu parceiro ao seu consumidor. É por isso que ele está ali, é por isso que o parceiro está no clube. Esse é o primeiro desenho que a gente tem que ter dentro da plataforma de patrocínios e pensar no sponsor mesmo, como que o clube seja um gerador de negócio para esse parceiro. Porque senão não faz sentido mais investir, a gente não vai encontrar empresas no mercado que queiram investir milhões se não for gerado negócio. Hoje a economia ela gira nesse entorno. Então o clube ele tem que trabalhar como um gerador de negócio, é assim que pensa o Cruzeiro, foi assim que nós trabalhamos com o Supermercado BH, foi assim que nós trabalhamos com a Encamp, é assim que nós trabalhamos com a Bem Protege, entre vários outros patrocinadores que a gente tem. O Cruzeiro hoje, o cartão para todos, né? Cartão de todos, que veio conosco também. Hoje o Cruzeiro ele é um gerador de negócio e ele tem uma participação no variável, e a gente sabe que o sucesso do patrocínio para o nosso patrocinador, ele também depende dos nossos esforços. Então, o que a gente quer é que o nosso time, tanto comercial quanto de marketing, seja uma extensão da empresa desse patrocinador para gerar negócio. Eu acho que o primeiro caminho é esse. No futebol brasileiro é difícil a gente bater os valores que são dados aos times pelo direito de transmissão, porque realmente o Campeonato Brasileiro ele está valorizado e ele tem muito mais a se valorizar. É um dos campeonatos mais competitivos no mundo, que equivale 6 vezes menos do que uma Bundesliga. Então a gente também tem que pensar a MP ela veio, me pergunto, é uma posição muito subjetiva e não é do Cruzeiro. Eu acho que a MP, eu vejo ela com bons olhos, não para os times grandes nesse cenário atual, até mesmo porque contratos foram feitos para serem cumpridos. Se existe um contrato, a gente tem que trazer uma segurança jurídica para que aquele contrato ele seja realizado, porque não adianta a gente viver em um mundo em que a insegurança jurídica ela impere, no qual a gente não vai conseguir trazer outros tipos de investimento para o futebol brasileiro. Mas eu vejo ela como uma boa fonte de renda para times menores, que não são tão impactados, que não têm um ganho tão grande com os direitos de transmissão. É uma nova fonte de receita, nova fonte de publicidade. Então eu acho que tem como a gente se adequar e chegar em um modelo mais interessante que traga essa segurança jurídica. E sócio-torcedor, a gente tem que pensar quais são os benefícios que a gente vai dar para aquele torcedor. Quanto maior a cadeia de parceiros, desde microparceiros até grandes parceiros, que são seus patrocinadores, a gente consegue colocar o torcedor no centro e gerar um benefício para ele. É lógico que os clubes precisam se estruturar para isso. Realmente o time interno, né, a gente fala assim, o time administrativo, ele tem diminuído bastante também pela otimização de despesa que o clube ele tem que ter, mas a gente tem que olhar para isso. Quais são os benefícios que a gente pode levar ao nosso torcedor, ao nosso sócio-torcedor? Ingresso hoje não é um benefício real, porque a gente não tem. Quais são os outros? É uma camisa? É um acesso a um sócio digital? É acesso a conteúdos exclusivos de bastidores que hoje todo mundo sonha em consumir, que inclusive grandes plataformas de streaming elas têm investido nisso, né? A gente vê o Match Day do Barcelona, o The Last Dance da NBA, são plataformas nesse sentido. O que a gente pode levar de benefício a esses sócios torcedores para que ele sinta a necessidade e veja que ele pode realmente oferir um benefício tangível com isso? Então é nesse ponto que os clubes têm que se reinventar e têm que se pensar, porque realmente patrocínio só em troca de visibilidade não vai mais funcionar no futuro próximo, no presente e também no futuro próximo.